Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre um relatório publicado recentemente pelo presidente Biden, no qual disse que a retirada do Afeganistão em 2021 foi terrível, mas que salientou que a culpa por tudo aquilo foi única e exclusivamente de Donald Trump. Empresário, gostaria de levar o seu negócio para o próximo nível? Então gere mais e melhores oportunidades comerciais para sua equipe de vendas por meio do marketing digital. Você sabia que 8 em cada 10 brasileiros estão nas redes sociais? Se você não estiver bem posicionado, pode estar deixando dinheiro na mesa. Convido você a conhecer a MoveOn Digital, especialista em vendas online que vai ajudar sua empresa a gerar oportunidades de vendas todos os dias. Faça como nossos clientes que duplicaram as suas vendas e venha se tornar um case de sucesso. Clique no link na descrição e solicite o seu orçamento. Em dezembro de 2021, após os talibãs terem sido expulsos do poder em Cabul e se refugiado nas montanhas remotas do Afeganistão, iniciando uma longa guerra de guerrilha, os Estados Unidos, que lideraram a coalizão inicial, criaram por intermédio da OTAN a ISAF, sigla para a Força Internacional de Assistência de Segurança, uma missão que, no seu auge, chegou a ser formada por 130 mil militares de 42 nações. O ISAF foi criado com dois objetivos. O primeiro era garantir que os talibãs não saíam das áreas montanhosas onde estavam cercados e contidos. E o segundo objetivo era treinar as forças policiais e de segurança afegãs para que, no futuro, os próprios afegãos ficassem responsáveis pela segurança do seu próprio país. No âmbito dessa missão, o ISAF treinou ao longo de 13 anos cerca de 200 mil agentes de segurança, entre policiais, agentes de fronteiras e militares. E após dezembro de 2014, quando o ISAF terminou, a missão de treinamento passou para os Estados Unidos e outros membros da OTAN, como Itália, Alemanha e Reino Unido, que juntos treinaram um total de 150 mil afegãos. O foco foi no treinamento e formação de instrutores que ficariam responsáveis por treinar outros afegãos, mas as forças internacionais também treinaram e formaram diretamente militares e policiais. Tudo, como referi no início, com o objetivo de as forças internacionais deixarem o Afeganistão e entregarem aos próprios afegãos a responsabilidade pela defesa do seu país. Mas, apesar do tremendo esforço das forças internacionais, os talibãs não foram completamente destruídos, com aquele grupo se exilando nas montanhas e entrando em uma espécie de hibernação, apenas aguardando o momento de renascer com força total. Com esse momento chegando no dia 29 de fevereiro de 2020, quando o então presidente Trump assinou em Doha, no Catar, o chamado Acordo Estados Unidos-Talibã. O objetivo do ex-presidente Trump era fazer aquilo que estava previsto de ser feito desde os tempos da missão ISAF, ou seja, retirar as forças internacionais do Afeganistão e entregar a defesa e a segurança do país às mãos dos próprios afegãos. No entanto, os termos daquele acordo foram, para dizer o mínimo, muito mal pensados, com os Estados Unidos exigindo dos talibãs que parassem os ataques apenas contra as forças internacionais, mas não fizeram qualquer referência às forças afegãs. Ou seja, os talibãs, desde que não atacassem militares dos Estados Unidos, Alemanha, Itália e de outros parceiros internacionais envolvidos no Afeganistão, estavam livres para atacar os afegãos que estavam, aos poucos, assumindo a defesa do seu próprio país. E foi exatamente isso o que fizeram, com o ano de 2020 se convertendo no pior em termos de ataques dos talibãs contra as forças afegãs no Afeganistão. Todos aqueles ataques espalharam o pânico entre os afegãos, o que permitiu aos talibãs, pouco a pouco, saírem das áreas montanhosas e remotas nas quais estavam confinados há quase 2 décadas. Com os talibãs atacando com força redobrada, as forças afegãs, apesar de bem treinadas e bem equipadas, se assustaram e se desmotivaram com a rápida retirada das forças internacionais da linha de frente, com o pânico se espalhando rapidamente.
No final de 2020, mesmo sendo já bastante evidente que os talibãs estavam se aproveitando do acordo assinado em fevereiro daquele ano para avançarem pelo Afeganistão, o então presidente Trump ignorou aqueles sinais, seguindo adiante com os planos de retirada, o que só serviu para espalhar ainda mais o pânico entre os afegãos, abrindo caminho para a aceleração do avanço dos talibãs. Em abril de 2021, 3 meses e meio após Joe Biden assumir a presidência, a Casa Branca informou que adiantaria o prazo para a retirada completa das forças internacionais, indicando como a nova data o final de agosto. Aquela informação espalhou ainda mais o pânico e o caos entre as forças afegãs, que começaram a recuar e a se render em massa, dando aos talibãs ainda mais liberdade para avançar pelo país. E, finalmente, no dia 14 de agosto de 2021, o mês da retirada final das forças internacionais, os talibãs entraram novamente em Cabul, retomando o controle da capital afegã quase 20 anos após terem sido expulsos. Diante do retorno dos talibãs, centenas de milhares de afegãos, conhecendo muito bem a índole vingativa daquele grupo, tentaram de todas as formas serem evacuados pelo aeroporto de Cabul. E apesar de mais de 120 mil civis afegãos terem sido retirados do país em apenas 4 semanas, centenas de milhares ficaram para trás, com milhares morrendo e ficando feridos ao tentarem fugir. No dia 31 de agosto, quando o último militar dos Estados Unidos saiu de Cabul, o Afeganistão voltou a ser exatamente aquilo que era em 2001, um país governado por uma casta religiosa extremista e vingativa. Basicamente, as centenas de milhares de pessoas que morreram ou se feriram na guerra que começou em outubro de 2001, morreram ou se feriram em vão. Com o presidente Biden divulgando agora em abril de 2023 um relatório dizendo que a culpa por tudo aquilo foi do presidente Trump, que assinou acordos e iniciou a retirada de tropas sem que as forças afegãs estivessem devidamente posicionadas. De acordo com a Casa Branca, o ex-presidente Trump, ao retirar forças norte-americanas da linha de frente, sem aguardar pela chegada de forças afegãs, deu aos talibãs o impulso inicial que os levou, em agosto de 2021, de volta para Cabul. A administração Trump teve, de fato, uma grande parcela de culpa. Primeiro, deveriam ter estipulado um acordo que protegesse mais as forças afegãs. E segundo, deveriam ter se adaptado ao avanço dos talibãs nos meses a seguir à assinatura do acordo. Mas, ao contrário do relatório da Casa Branca, a culpa não foi apenas da administração Trump, com Joe Biden também ignorando os avanços dos talibãs e o recuo desesperado e descoordenado das forças afegãs. Entre janeiro e fevereiro de 2021, no primeiro mês e meio da sua administração, Biden sabia que a única forma de evitar o retorno dos talibãs ao poder no Afeganistão seria com o retorno das forças internacionais para aquele país. Mas Biden sabia que, se fizesse isso, seria politicamente afetado por uma decisão com muito pouco apoio popular. E por isso ele deliberadamente se recusou a impedir o avanço dos talibãs, preferindo seguir um plano mal feito assinado pelo seu antecessor. Por isso, ao contrário do que diz a Casa Branca, a culpa não foi apenas de Trump, com Biden também sendo o responsável pelo desastre que foi a retirada de Cabul e pelo retorno dos talibãs ao poder no Afeganistão 20 anos depois.